Bom, vamos lá, pessoal. Página 221, né? Apostila 20, a filosofia no Brasil. E a primeira coisa que a gente já vai observar aqui é a filosofia brasileira. Ela vai ser um reflexo do que está acontecendo na Europa, né? Então, os pensamentos europeus, né? Os ideais europeus, eles vão fazer parte aqui da nossa sociedade, né? Porque as ideias vão vir de lá e vão adentrar no nosso meio, né? Até porque os portugueses vieram, né? E depois outros europeus também vieram para cá e começaram a difundir determinadas ideias, né? Ideias advindas da Europa, né? Então, será que existe necessariamente uma filosofia brasileira? Bom, o que nós podemos ver aqui é que a filosofia brasileira é uma filosofia, né, adaptada à circunstância brasileira, né? A circunstância que nós estamos vivendo aqui. Então, por exemplo, nós pegamos aí a filosofia do Kant, né? A filosofia do Hegel, a filosofia da escolástica, várias filosofias que tinham lá na Europa, né? Elas vão vir para cá e vão se adaptar à realidade aqui, né? Nesse sentido, a gente pode perceber que há uma adaptação, né, do pensamento filosófico europeu à realidade brasileira, né? Então, de acordo com o que nós podemos ver aqui nesse tópico B, vocês vão ver que no período colonial o tipo de pensamento filosófico que predominava era o pensamento que estava dentro da igreja, né? Que era o pensamento escolástico, né? A escolástica, ela fazia parte do ensino, fazia parte da mentalidade da igreja da época e automaticamente ela fez parte do pensamento colonial aqui no Brasil, principalmente por causa dos jesuítas, né? E por aí vai, a forte influência da igreja, né? Com o passar do tempo, nós vamos ver algumas ideias iluministas, né, começando a adentrar no nosso cenário, né, principalmente com o Marquês de Pombal, quando ele expulsa os jesuítas aqui do Brasil, né. Então, aí nós já vamos ver alguns ideais iluministas entrando aqui na nossa sociedade, né. Então, e esses ideais eles vão ser bem importantes, né, porque os ideais iluministas eles querem o fim, né, da monarquia, de todo aquele pensamento do antigo regime, né, que o mercantilismo, né, que é o que é o que a colônia, né, e a metrópole faziam, né, a exploração de metais preciosos, né. É, outro ponto importante referente a esse tema é o, o, o pensamento iluminista ele vai influenciar bastante, galera, a emancipação da política brasileira, né? Então nós vamos ver o que? O Brasil se tornando independente. E esse pensamento iluminista vai influenciar demais, né? Essa tomada de postura, essa influência na mentalidade brasileira, né? Você se separar da metrópole, tá? Aqui nós vamos ver o Antônio Paim, né? Ele vai propor aí um pensamento filosófico distante da igreja, né? Então, conforme nós vamos ver aqui, mais próximo da tradição aristotélica. Então, basicamente, essa parte vai tratar sobre este tema, né? A independência, né? Como essas ideias iluministas vão influenciar esse pensamento, né? E o Marquês de Pombal vai ser um dos principais nomes, né, desse período. Nós vamos ter o surgimento de algumas escolas filosóficas, né? Escolas de pensamentos que vieram da Europa, né? E nós vamos ter lá a escola de Recife. E lá um dos principais nomes é Tobias Barreto, né? E Silvio Romero, ambos com pensamentos distintos, né? Mas vão ser os primeiros a elaborar uma filosofia dentro da realidade brasileira, né? Conforme nós vamos ver aqui, ó, Romero foi um severo crítico das transações e da fragilidade dos argumentos filosóficos da inteligência nacional. Nesse sentido, esse pensador fez um apelo para que se voltasse à filosofia europeia para um ajustamento e adequação racionais do pensamento brasileiro, de acordo com Romero, na evolução filosófica da cultura alemã, Kant, da Fichte até Schelling, e por uma razão imanente do sistema aparecem ao mesmo tempo Hegel e Schopenhauer. Neste país, ao contrário dos fenômenos mentais
segue em outra marcha. O espírito público não está ainda criado e muito menos o espírito científico. Então ele faz uma crítica à sociedade, né, que não tem esse desenvolvimento psicológico, não consegue produzir um pensamento filosófico, né? Ele faz uma crítica a isso na nossa sociedade, o Silvio Romero, né? Já o Tobias Barreto, um ponto importante que o Silvio Romero ele não fala, né, da questão da escravidão, né, que ainda existia e permeava a mentalidade brasileira da época, né? Neste caso aqui nós vamos ver Tobias Barreto, ele vai ser um dos pensadores também que vai fazer uma crítica e uma análise da realidade brasileira, influenciado por diversas filosofias europeias, né? Vamos ver. No caso de Tobias Barreto, há uma diferença em relação a Silvio Romero, pois faz defesa da historicidade além dos avanços científicos no tempo. No primeiro caso, coloca-se como um crítico da noção da natureza, pois defende uma linha culturalista. Nesse sentido, é importante assinalar a questão do escravismo. Na visão deste intelectual, contrariando Gonçalves de Guimarães, Tobias Barreto escreveu: se alguém hoje ainda ousa repetir com Aristóteles que há homens nascidos para escravos, não vejo motivo de estranheza. Sim, é natural a existência da escravidão. Há até espécies de formiga como a Poigergas rubenscens, que são escravocratas. Porém, é cultural que a escravidão não exista. Então ele está dizendo assim, ó, existe uma questão biológica que eles defendem, né, que existem pessoas para a escravidão, mas culturalmente não tem mais cabimento de haver escravidão naquela época, naquele tempo, ok? Então, esse é o pensamento aí de Tobias Barreto dentro da realidade que o Brasil estava vivendo na época. Ele comentou sobre a questão dos culturalistas, né? E quem são os culturalistas na nossa filosofia, no nosso pensamento aqui? Os culturalistas é aqueles que vão valorizar a questão cultural brasileira, né? Vão valorizar como desenvolver o pensamento e a organização cultural brasileira. Então vamos entender aqui, ó. Apesar das diferenças de leitura, pode-se afirmar que os culturalistas possuem em comum a postulação de que o principal empenho da filosofia está direcionado no sentido de examinar o ser do homem que se objetiva na cultura. Para os culturalistas, a diversidade da reflexão filosófica encontra-se não apenas nas perspectivas, mas nos sistemas e nos problemas que as diferenciam. Se a ciência pode ser reconhecida como um discurso válido sobre o real, deve ser relativizada em algumas ciências humanas que conservam uma vinculação direta com a filosofia. Então percebam que o principal elemento aqui é a questão da cultura, né? A cultura tem que ser o principal foco da filosofia, né? O principal foco do estudo filosófico. É isso que nós vamos ver neste trecho da questão dos culturalistas. E nós vamos ter aí os pensadores marxistas, né, que vão ter um viés mais econômico, analisando a questão das classes sociais formadas dentro de uma sociedade, né, conforme o pensamento de Marx, né, que acredita que uma sociedade é dividida em classes sociais, né, entre aqueles que têm e aqueles que não têm, e a partir daí você faz um estudo de quem tem essas posses, né? De quem tem a propriedade, de quem tem o domínio, né? A famosa classe dominante, conforme o Marx propõe aí para nós. E aí nós vemos que vão ter adeptos dentro desse pensamento aqui na sociedade brasileira, ok? Talvez o principal nome desse tipo de pensamento é o Caio Prado Júnior, né? Ele vai ser um dos principais nomes que vai defender uma história brasileira baseada no marxismo. E também nós vamos ter o campo da fenomenologia, né, galera? A fenomenologia é o estudo do fenômeno, né? Como é construído aquelas experiências, como é que aquele ser humano sente o mundo, né? Como ele observa o mundo, qual é o sentido que ele vai dar para aquele mundo. É de acordo com o fenômeno, né? De acordo com o que aparece na sua consciência. E aí ele vai dar um significado. Tá? Então, nomes como Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre e dentre outros vão influenciar bastante pensadores e pessoas aqui que estão na nossa sociedade, inclusive até os dias de hoje. Bons estudos e até a próxima.